gente crê que tudo é possível. Pai Celestial, viemos esta manhã em Sua presença e nos apresentamos diante de Ti, nesse dia que é o dia do Senhor. Tiramos do nosso tempo para vir, para juntos nos alimentarmos, cuidarmos da nossa alma, alimentar-nos com um verdadeiro pão que precisamos de verdade para estarmos de pé. Nós estamos cuidando das coisas espirituais, porque é isso que é necessário em primeiro lugar. Nos ajude a que nós possamos sempre dar valor para aquilo que é mais importante para nós. Jesus disse que as coisas do reino são mais importantes. Jesus nos ensinou a valorizar as coisas que realmente são necessárias. Nesta manhã, o Senhor está aqui conosco, então nos ajude, nos abençoe. Nós queremos receber a bênção Sua sobre nossas vidas como nosso Pai que és. O Senhor conhece cada coração nesta manhã e cada necessidade. E eu sei que o Senhor está desejoso de suprir cada uma delas, porque o Senhor é um Pai que conhece bem seus filhos. Que nesta manhã nós possamos desfrutar, nos alimentar deste verdadeiro pão da vida que é Cristo Jesus. Que nossa alma seja fortalecida, que nós aprendamos mais um pouco, que nós possamos crescer um pouquinho mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o homem saia da frente e o Teu Espírito ministre para nós, pois nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Que o Senhor vos abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu vou começar com o texto que eu li ontem em Blumenau, mas nós vamos entrando em outros assuntos também. Mateus capítulo 6, vamos lá, vamos comer. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário, ou a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta.
Aí Jesus disse: não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Não fazemos isso, nem temos condições, né? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Versículo 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Vamos parar um pouquinho aqui. Deus sabe que você precisa comer? Deus sabe que você precisa de roupa? Sabe ou não? Sabe que você precisa de sapato? De trabalho, Ele sabe que você precisa? Então é o que Jesus está dizendo. O Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Mas Jesus disse assim: sabe como é que você consegue trabalho, roupa, sapato, saúde? Sabe como é que você consegue? Aí Ele deu a receita. Mas buscai primeiro na vida de vocês o reino de Deus e a sua justiça, e sapato, comida, trabalho, saúde serão acrescentados para vocês todos os dias. Você pode dizer amém? Tá bom. Que Deus possa acrescentar a bênção em sua palavra em nossos corações. Podemos sentar. Nós damos muito valor para a roupa, né? Muita gente. E não é uma coisa errada você se vestir. Que vai ser errado você vestir bonitinho. Mas Jesus nos ensinou que o corpo vale mais do que a roupa. Sabia disso? O corpo é mais valorizado. Deus sabe dar valor para as coisas certas. Nós precisamos também aprender a valorizar. Tem pessoas que não se valorizam nem a si mesmos. Sabia? Tem pessoas que têm uma estima baixa por alguma coisa, mas Deus sabe dar valor para as coisas certas. O importante, eu falei ontem para os irmãos que na mensagem amor, irmão Branda conta a história daquele menino que subiu lá no sótão, né, procurando coisas, sabe como é criança? E lá no baú velho ele achou um selo, né, um pequeno selo postal, já amarelado. E ele sabia que aquilo poderia ter algum valor. Ele pensou: eu posso conseguir 5 centavos com um homem que pode comprar de mim. 5 centavos eu compro um sorvete. Eu vou tomar um sorvete com 5 centavos. Saiu com aquele papel na mão, foi lá na esquina e encontrou um homem colecionador de selos. O homem olhou, viu, ele era colecionador de selos. Ele disse: olha, guri, eu te dou $1. Ele ficou faceiro. Ele queria 5 centavos para comprar um sorvete. $1 dava para comprar vários sorvetes. Então ele ficou faceiro. E aí, uma semana depois, aquele selo foi vendido por $50. Aquele colecionador. E alguns meses depois ele já estava valendo $250 mil. Um pequeno papel. Por quê?
Mas para o menino, aquilo não era nada mais do que um simples papel, ele não sabia o valor que tinha. E o irmão Branham diz que não era o papel, mas o que estava impresso no papel. É o que valia, mas ele não sabia. Certo? E muitas vezes as pessoas elas se comportam desta maneira sem saber dar o devido valor nas coisas que são para dar. Tem pessoas que não sabem o devido valor que uma mensagem dessa tem. Se eles soubessem, você sabe que quando você abre, que você lê, você sabe o que significa isso. Isso não é simplesmente um papel. Quem olhar, tem gente que olha, é um papel, uma revista, mas isso não é uma revista qualquer. Isso é a voz de Deus falando para esta era. Mas Deus abriu seus olhos para que você desse o devido valor que isso tem. Mas tem pessoas dentro da própria mensagem que não sabem o valor que tem. Amém? Deus sabe dar valor para as coisas. E ontem eu falei que tem uma coisa que Deus valoriza muito e que nós precisamos saber, que quando nós nos apegamos nisto, nós somos vencedores. Você sabe que em Jeremias capítulo 1, versículo 11, só para fazer a base disso aqui que eu quero falar, Deus falou para Jeremias, capítulo 1, versículo 11 do seu livro: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele respondeu, e disse-me o Senhor, tu viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então você vê que Deus sabe valorizar. O que é que Deus valoriza? Sua palavra. Quando nós somos profundamente escriturísticos, por isso que eu e você devemos ser escriturísticos. Sabe qual é o problema das pessoas hoje, irmão? Que eles vão atrás de qualquer coisa que falam para eles. Eu até tenho uma ressalva para fazer e tenho um conselho para te dar como pastor. E já falei aqui, vou repetir. Tem pessoas que ficam no WhatsApp, pega qualquer coisa que chega e vai repassando para os outros. Aquilo muitas vezes nem verdade é. Tem muita mentira pregando por aí. E a gente vai passando para os outros como se fosse verdade. Chega coisas que são até contra a Escritura, mas é porque é uma palavra bonita, com fundo musical lindo, a gente até chora. E às vezes nem escriturístico é, mas fica passando para os outros. Isso é uma bobagem. O cristão tem que ser um cristão correto, saber o que está fazendo, medir as coisas, ver. Você tem que conhecer a sua escritura que você tem, porque Deus, ele vela pelo que está escrito. Deus não é um Deus que igual muitos de nós, que vamos, se chorou na nossa frente, a gente já fica com o coração. Deus não é assim. Ele é pela sua palavra. Se está na palavra, ele concorda. Se não está, pode chorar do jeito que for. Ele é o que é correto, ele vela pelo que é correto, pelo que está escrito. Agora, pode até nem chorar, mas se você faz o que está escrito aqui, não tem como Deus negar, porque o compromisso dele é com a sua palavra, porque ele dá valor para a sua palavra. Você me entendeu bem? Então Deus valoriza a sua palavra, Deus valoriza um espírito dócil, um espírito contrito. Tem Salmo 51, versículo 17, está escrito isso. Deus valorizou a nossa alma. Amém? Quanto vale a tua alma? Tem valor a tua alma? Não teve. O corpo, sim, o corpo tem valor. O irmão Branham diz que vale 84 centavos de dólar. Isso que não dá R$2, R$3. É quanto vale esse corpo velho que nós temos, se nós dissecarmos ele, né? Se deixarmos, tirarmos todos os elementos que tem, um pouquinho de ferro aqui, um pouquinho de alumínio, um pouquinho de tudo quanto é material que veio da terra e
da natureza, 16 elementos formam este corpo e a água. Vale R$3 esse corpo aqui, velho. O seu, qualquer um. No máximo, R$3. E a gente acha que é alguma coisa, né? Porque ele é falido, vai pro pó, não vale nada. E as pessoas empinam o nariz e põem um casaco, como o Bruno diz, de sei quantos dólares em cima e anda por aí achando que é alguma coisa. E no fim morre e fede do mesmo jeito que todo mundo. Basta que venha uma ferida, já fica fedendo, sai pus de dentro disso aqui que não vale nada. Agora a alma não. A alma, 10.000 mundos. Deus deu valor à nossa alma e nos chamou para servir porque Ele nos valorizou. Às vezes nós não damos valor, mas Deus nos deu. Amém? Nós temos que aprender isto. A valorizar o que Deus nos deu. Se todo cristão valorizasse o que é a escola dominical, era cheio. Nós não sabemos dar valor. Eu sempre digo, um dos maiores cultos que nós temos é o de quarta-feira de oração. Mas os irmãos não valorizam o culto de oração. Nós somos falhos. Sabe o que eles valorizam? É o culto de domingo, porque domingo o irmão Guilherme canta, todo o conjunto é diferente, as irmãs vêm cantar aqui na frente e o pastor prega uma pregação e todo mundo, o culto de domingo à noite não tem igual. E o melhor que nós temos é quarta-feira. Só que o povo não valoriza, não vem. Porque não valoriza o seu pai, porque é o culto que nós nos ajoelhamos e falamos com o nosso pai. Meu pai, eu estou aqui. Agora, no culto de escola dominical, eu não posso falar muito, nem no domingo à noite, eu tenho que só dizer glória a Deus. Mas aqui eu posso falar à vontade com o Senhor. Eu estou aqui para dizer que eu te amo, que eu preciso disto, que eu estou aquilo. E o pai está na sua frente para lhe dar o que você precisa. É o culto que nós recebemos as grandes bênçãos de Deus. Quantas vezes nós já fomos abençoados no culto de quarta-feira? Se todos valorizassem isso, nossa vida era melhor. Não valorizamos o momento, preste bem atenção nisto. Não valorizamos tanto o momento que temos em casa de nos ajoelharmos e falarmos com o nosso Deus. Pode prestar atenção, quando tudo está bem, a gente relaxa. Nós somos relaxados. É verdade ou não é? É obrigado, Deus está todo o tempo puxando a orelha. Porque Ele puxa a orelha, aí a gente se esperta. Parece que a gente é um povo tão ruim que só vai no puxão de orelha, mesmo depois de grande. Deus tem que sempre estar apertando o parafuso, sempre está vindo dando um tranco em nós para a gente poder ir orar. Porque o desejo dele é que todos fossem abençoados, sem nenhum problema. Ele tem desejo de nos dar tudo de melhor, uma casa, mas a gente não presta para ser essas coisas. É verdade ou não é? Nós não valorizamos devidamente como deveríamos. É essa natureza terrível que nós temos em mar. De valorizar errado as coisas. Valorizamos demais o que não deve ser valorizado. Sim? Você concorda com isso? Valorizamos. Valorizamos um objeto muito mais do que a Deus. Trocamos Deus por um objeto. Esaú valorizou mais um prato de comida do que a sua bênção de primogenitura. Você não imagina a extensão do que isso é. Isso fere o coração de Deus, porque o que feriu o coração de Deus foi Esaú dizer: quer que me vale essa primogenitura? Eu estou com a barriga roncando, me dá esse prato de comida. Era um homem que não pensava em duas vezes em fazer uma coisa errada. É quando se troca as coisas de Deus por um prato do diabo que está ali oferecendo, de relance para nós. O diabo coloca na frente e a gente olha, que me adianta? A gente come daquilo. É não valorizar. E se tem um tempo que nós temos que cuidar, é agora.
que as coisas estão vindo dentro de casa, estão assaltando. Antigamente, eu me lembro que a minha mãe tinha cuidado da gente não ficar na frente da televisão. Quando eu era criança, minha mãe batia firme para eu não tinha televisão em casa e ela não queria que assistisse, porque hoje não, hoje a televisão está dentro de casa, não precisa ter televisão. A gente nem liga para a televisão, né? Mas o celular se tornou a maior fonte agora de informações ali, tudo ali, diante de todo mundo. E a gente pega, dá celular para filho e não fiscaliza o que eles estão vendo, e está ali dentro do quarto. Você não adianta dizer que ele está indo bem, você não sabe. Às vezes ele está vendo uma coisa simples, mas ali pula ali dentro, coisa que a gente nem imagina, já está na frente. Pá! Não precisa, está ali, fácil. E a gente vai passando de qualquer jeito e está por aí. Depois, sempre é depois, vai chorar pelas coisas erradas que nós fizemos, ou deixamos de fazer as coisas certas, fazendo as coisas erradas, não tomando atitudes corretas em relação à nossa família. Parece que a gente não dá valor para as coisas. E Deus nos deu coisas boas, Deus nos deu uma família, Deus nos deu filhos maravilhosos. E se você não valoriza, você é um relaxado. Deus dá e você não sabe cuidar. Como é que nós vamos fazer? Não temos força para tomar atitude diante de Deus de coisas que nós devemos tomar, porque tem hora que você tem que bater o pé e dizer, não, peraí, chega, parou, deu. E bateu o pé firme dizendo, não, a partir de hoje não, isso aqui acaba. Não, fica um molão aí que não tem atitude. E hoje, mas isso é para culto de casais. Criança manda dentro de casa, manda em pai, manda em mãe. O que eles querem é que é feito, você se rende. Só falta se ajoelhar e adorar ele, porque acendeu uma velhinha para ele, porque tudo que ele quer ele faz. Você faz, você deixa. Se ele gritar mais alto... Uns pais, umas mãos, um molão que não sabe se posicionar como mãe, como pai, nem serve para ser isso. Diz que o Mambrana olhou e aquele homem disse, irmão, essa vaca não presta para ser mãe, não compre ela não, só de olhar nos olhos. Você já leu isso na mensagem? Não compre essa vaca, só estou olhando no olho dela que isso aqui não tem jeito de mãe, coisa nenhuma, ela não vai criar bem os filhotes. Deixa, essa não compra. Essa aqui é boa, sou a boa mãe. Então, se tem vaca boa mãe e vaca que não é mãe, tem mulher também boa mãe, tem mulher que não é boa mãe. Nós precisamos tomar atitudes. E Deus se move por posicionamentos. Mas não valorize o que é errado. Tá bom? Nós temos que ter preocupação. Preocupações. Amém? E vamos olhar um homem que tinha preocupação. Neemias capítulo 2. Aliás, vamos ler primeiro o capítulo 1. Glória ao Senhor. Versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando perante o Deus dos céus. O que ele tinha a ver? Você podia dizer, qual era a situação de Neemias? Ele era copeiro do rei, estava numa posição tranquila lá no palácio. O que é que tem a ver com seus irmãos? Ele estava bem.
Estava no palácio, numa vida boa. Não. Ele se preocupou com seus irmãos. Algo pesava no seu coração. Amém? Nós precisamos fazer isto, irmãos. Nos preocupar uns com os outros. Eu tenho uma queixa para fazer com vocês. Eu avisei aqui que ontem era aniversário da irmã Isabel. Mas eu fui lá e ela ficou perguntando para mim, cadê os irmãos? Cadê os nossos irmãos? Vem. Só estava a família da irmã Yara, mas ninguém foi lá, nem para dizer, oi, irmã Isabel. Nós estamos ficando meio difícil, nós, viu? Vocês eram mais fáceis. O pastor conclamava e vocês faziam esforço. Agora ninguém liga. Nossa irmãzinha é cega, só vem aqui quando dá no culto de Santa Ceia. Era para um de nós tirar um tempinho e passar lá com ela. Ô irmãzinha, isso é amor divino, isso é companheirismo. E ontem era aniversário da nossa irmã. Eu avisei aqui uns dias antes, faça o esforço, vão lá. E ela ficou perguntando para mim e eu fiquei com a cara amarela dando desculpa. Irmã, acho que vem, eu avisei lá na igreja. Não foi ninguém. O que é que elas estão fazendo? Estão preocupados conosco mesmo. Tem alguma coisa errada que não. Tem alguma coisa que não está certo. Vocês acham que está certo uma coisa dessa? Eu acho que não. Não custava, só passar lá, não precisa, só passar. Ô, irmã, vem aqui. Ela estava tão feliz, fizemos um culto lá para ela, cantamos uns hinos. E ela ficou feliz. De lá eu fui para Blumenau com a minha esposa. Mas só estava a família da irmã Yara ali. Se a família da irmã Yara não vai? Estavam os outros lá de fora, os ímpios, estavam lá comendo e tal, estava a família lá. Mas ela considera muito a gente, irmã. E eu acho que, sinceramente, é lamentável isso. Nós precisamos sentar e rever as nossas coisas. Essa não era a atitude de Neemias. Preocupado com o seu povo, preocupado com os que ficaram, preocupado com os que estavam lá chorando, sofrendo. E ele começou a jejuar e orar. Nós não podemos ficar tão insensíveis. O tempo passa, irmão. Às vezes eu fico preocupado, eu venho para a igreja, eu fico preocupado, Senhor, o que está vendo? Nós precisamos estar... Não deixe que essa frieza de Laodiceia entre em nosso meio, senão nós vamos ficar uma igreja aí engessada, vamos vir no culto e todo mundo assistindo e sai do mesmo jeito. Não vai haver rapto para nós se nós estivermos assim. Nós precisamos nos unir em amor, nós precisamos que esse amor divino entre em nós e alguma coisa aconteça e aqueça o nosso coração. Bom, eu creio muito que Deus ele tem uma maneira de fazer as coisas. Amém? Quando Deus quer fazer algo, irmão, ele faz brilhar a luz sobre a palavra para aquela hora. Amém? Você sabe que tudo é assim, desde o início. Quando Deus disse, haja luz, ele disse, e haja, era a sua palavra. Deus valoriza a sua palavra. Demorou tempo para isso, porque a gente sempre quer as coisas na hora, mas Deus não é assim. Quando ele fala, sua palavra saiu de sua boca, ela vai se cumprir. Não importa o tempo que leve. Mas quando chega a hora de vir a palavra, a vida, ele traz a luz sobre a palavra e ela se manifesta. Amém? Quando ele diz assim, a virgem conceberá. Ele falou pela boca de Isaías. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, porque o menino nos nasceu. Mas passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 100 anos, 200, 300, 400, 500, 600, 700 anos. Que Deus tinha falado que a virgem ia conceber. Mas quando ele disse, é agora, aí ele começa a manifestar a luz para manifestar a sua palavra. E o profeta prega, ele faz um quadro disso, Deus vai lá e diz, chegou a hora de manifestar. Então ele começa a fazer a luz brilhar para que a semente produza, para que a palavra dele venha a se cumprir.
E ele vai mexer lá com a moça lá em Nazaré, que é Maria, e ela conhece o José, que já tinha 40 e poucos anos, que era viúvo, o profeta diz. E eles começaram a namorar, ele era viúvo e ela era uma moça, mas eles iam para a igreja, aquele namoro correto, e o profeta diz que o Rabi estava pregando sobre os milagres no deserto, quando Deus mandava codornizes, quando Deus abriu aquela pedra e trouxe água para eles, e contando. Aí só que quando o Rabi, contando a escritura, o coração da Maria ficou aquecido, mas aí quando eles ouviram, o Rabi disse assim, não, mas hoje Deus não faz mais isso. Aí o José saiu daí da igreja e disse, Maria, eu não concordo com isso que o Rabi disse. A Maria disse, também eu não concordo. Por que não concordavam? Porque tinha algo no coração deles aquecendo, era Deus manifestando a luz para que a palavra viesse. E quando Deus quer fazer isso, ele tem que mexer com as pessoas. Aí o profeta diz que eles chegaram em casa, a Maria estava com o coração ardendo, porque ouvindo aquelas coisas, e o Rabi pregando, e ela já tinha ouvido de Isaías 9,6, Isaías 7,14, e aquilo estava movendo o coração da Maria. Mas ela disse, José, vamos ler a Bíblia, leia aquele texto para mim, leia. E José, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Leu Isaías 7,14, uma virgem conceberá. E aí o coração da Maria ardia, ela disse, leia de novo, José. E o José lia de novo no culto doméstico. Oh, meu Deus. Ele foi embora para casa e a Maria ficou faceira, feliz, com a palavra enchendo o coração dela. Irmão, é desse jeito que nós temos que estar. Eu fico preocupado quando eu vejo pessoas na igreja. O culto está rolando e eles estão... Nem mexe a boca, nem tem prazer em dar glória a Deus, alguma coisa está errada com você. Porque o cristão chega na igreja, ele tem que estar com a palavra dentro do coração dele. E o nosso lábio nós vamos falar de acordo com o que está no nosso coração. Se você só durante a semana só teve companhia ruim, do trabalho ou na escola, aquelas companhias ruins que fica só falando coisa que não deve, você não teve contato com a palavra, ou então no trabalho, só cuidou de trabalho e não leu a Bíblia, você chega domingo e quer cantar o quê? Vai cantar nada. Vai dar glória a Deus? Vai dar nada, porque a sua boca não pode falar algo que não está no coração. Mas se você leu a palavra, se você orou, se você buscou, você vai chegar domingo de manhã, o irmão vai cantar aqui e você vai dizer, amém, glória a Deus, aleluia. A boca tem que falar do que o coração está cheio. Eu não quero ser pastor para tacar fogo em lenha verde, molhada, todo domingo tem que chegar e ficar lá com maçarico. Eu não quero ser pastor de maçarico, coisa nenhuma. Lenha tá verde, tu fica... E uma Guilherme canta aqui e não acontece nada. E vai, e eu tenho que estar pedindo misericórdia. Ah, para! É melhor então cantar em outra freguesia. Eu vou lá ser pastor em outro lugar. Mas se você me ajuda, se você já traz azeite, cumpra o que a Escritura diz, nós temos que ser escriturísticos. Quem traz azeite é você. O pastor, o sacerdote está aqui para acender a lâmpada, mas quem traz o azeite é tu. E o azeite é o Espírito Santo e você já tem dever de trazer de casa. Quem disse isso foi o Senhor. Não ficar esperando, não. É o pastor que vai pregar hoje. Então, você não se importa, não se interessa, não traz nada. Deus diz assim, ninguém aparecerá diante de mim vazio. Eu já li isso várias vezes para vocês. Mas a gente não cumpre essa escritura. Chega e não traz nada. Ficou achando que o pastor tem dever de encher. Quem tem dever de encher é você e trazer. Pode ser que numa dessas manhãs de domingo se dê esse arrebatamento, esse rapto, porque o profeta disse que será numa dessas manhãs. E que será para o cristão que ficou de casa dormindo lá, porque vinha para a escola, não, eu já não vou. Eu não ia falar isso, mas Deus está...
querendo nos despertar para algo. Sabe o que está falando para nós? Sabe o que está falando para nós? Sabe o que está faltando para mim? Criar vergonha. Eu. Me coloco em primeiro lugar. Tem que ser eu. Criar mais vergonha. E agir na minha vida espiritual. Para eu não ser um cristão casca grossa e cheio de craca. E aí o diabo vem e nos engana com as coisas certas. Sabia que o diabo não vem enganar com coisa errada? Ele vem enganar com coisas certas. Chega com coisas certas que para você, não, isso não tem problema, isso está tudo certo. E é um engano do diabo. Mas a gente não discerne. Ele não enganou Eva com coisas certas? Sabe o que ele disse para Eva? Sabe o que ele disse para Adão? Olha a mentira desse capeta. Se vocês comerem deste fruto, vocês vão ser como Deus. Vem cá, escuta para mim. Eles já não eram como Deus? Eles já eram. Porque quando Deus os criou lá no Jardim do Éden, eles eram a sua imagem e a sua semelhança. Eles já eram perfeitos, eles já eram como Deus. E o diabo empurra uma coisa verdadeira e engana ela. Ah, é verdade. Eu quero ser como Deus, mas ela já era como Deus. Não é enganar com uma coisa certa? Essa é a sutileza desse capeta. Ele é sujo, sutil. Ele entra e você nem sabe, nem vê. Ele já está ali, ó. E você não vê. Com coisas certas ele engana crente, cristão. Agora, como é que nós vamos vencer esse capeta? Só existe uma maneira de barrar esse capeta. É nós nos mergulharmos na palavra, que é a única coisa que expulsa ele. É a palavra! Você não engana o capeta cantando hino. Você pode orar. Não é errado orar. Nós precisamos orar para ser mais sensíveis. Mas o que põe o diabo para correr é a palavra. O que Jesus colocou ele em nocaute foi com a palavra. Ele citava a palavra e Jesus era a palavra, citava para ele. Você tem que ser a palavra para botar esse capeta por terra. Uma das estratégias do diabo é de Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4. Versículo 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Nós estamos edificando algo para Deus. Você está edificando? Estamos edificando, gente. Nós estamos fazendo uma obra. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós, só nós, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Você percebeu a profundidade da palavra? Eles podiam dizer assim: mão de obra para ajudar. Não tem problema, edifique conosco. Está vendo o engano com uma coisa certa? Oferecendo ajuda. Tem coisas, irmão, aqui nesta mensagem que não adianta. Não se mistura com nada de fora, porque não tem como. A mensagem é só para o eleito. A nata.
que o irmão Brana chamou de a truta arco-íris, a terceira puxada, é essa edificada que não tem como misturar com nada. Tudo que mistura com lá de fora não dá certo. Não tem coisa, irmão. Não tem. Não adianta. Isso em qualquer área da nossa vida. Não pode edificar conosco. Como é que vai edificar um pensamento contrário, denominacional, que não concorda com a mensagem? Como é que nós vamos fazer um acordo, uma aliança com uma coisa que não... Irmão, até mesmo dentro dessa mensagem nós temos que ter cuidado. Se existe conselho de ímpios dentro da igreja, não é tomar o conselho de qualquer irmão que está na igreja. Tem gente que entra em problemas porque ouve o irmão. Ah, porque é nosso irmão. Tu sabe se ele é eleito, se não é? Isso é conselho de ímpio. Você tem que ser escriturístico. Se o que o irmão disse, ele pode ser teu irmão sentado do lado, caminhando aqui, mas o que ele te aconselha está errado com essa escritura, você não tem que aceitar. Isso é conselho de ímpio. E a Bíblia diz que feliz é aquele que não segue conselho de ímpio. Só que isso aqui é feijão grosso. Isso não é para qualquer um, não. E entra em problema, porque o ímpio dentro da igreja está aconselhando errado. Irmão, o que é cristão, ele vai te aconselhar pelo certo. Ele vai pegar a mensagem e vai dizer, não, o profeta diz assim, meu irmão. A palavra diz assim, isso é conselho correto. Porque ele está te aconselhando pelo teu bem. O profeta disse isso, a mensagem disse isso. Não é pelo que eu acho, não é pelo que eu penso, não é pela minha própria ideia. Isso para te levar para o buraco. Nós temos que ser escriturísticos para ser um cristão correto. Eles não têm que edificar com você. Isso é para nós, é Bíblia. Eu estou colocando Bíblia. E eu vou te dizer o que a Bíblia diz. A gente, irmão, tem que ter sabedoria. Segunda carta de João. Só tem um capítulo. Versículo 10. Versículo 9. Até o 11. Segunda carta de João, que é só um capítulo. Olha só. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Agora o conselho de João. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que é essa que nós estamos pregando, que é a palavra da hora, que está alimentando a tua vida e posicionando, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Isso é Bíblia. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Deus pega você e coloca junto com ele. É Bíblia? É a palavra? Mas às vezes a gente diz, não, é o nosso irmãozinho, coitadinho, eu tenho que orar. Você pode até orar por ele, não tem problema. Você tem que saber e ter discernimento, por isso que nós temos que ser escriturístico. Deus vela pela sua palavra. Veio com você, mas trouxe algo errado, a Bíblia diz que você não tem que receber em casa nem saudar. Isso é o centro da Escritura. Porque eu já vi gente sair da igreja por causa deste versículo. Não deu conta. Não entendeu, não teve revelação. Quero edificar convosco. Não. Nós vamos edificar sozinhos. Nós vamos fazer a obra para o Senhor. Se você vê que aquilo não é, como é que é um estranho que não tem nada a ver com a obra, quer edificar junto com você? Não tem um centro para as coisas? Amém? Então você vê, irmão,
que nós temos que ter uma posição. Em Esdras capítulo 8, aliás, Neemias capítulo 8, vamos mais um pouquinho. Neemias capítulo 8. Versículo 1. Chegando no 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante assim de homens como de mulheres e de todos os sábios para ouvirem no primeiro dia está representando as 7 eras da igreja. Versículo 3. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Quando isto? No 7º mês. Isto era no 7º mês. Vocês estão me entendendo bem? Quando no versículo 13, o que eles entenderam? Quando a palavra é pregada, quando Esdras lê o livro da lei no 7º mês, representando esta era, Versículo 13. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais e de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para tentarem nas palavras da lei, no 7º mês. 14. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, o profeta, que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa no 7º mês eles tinham que morar em... Porque era a festa dos tabernáculos. Preste atenção nisto, meu irmão. Preste atenção nisto. Grave isto aqui. Lendo a palavra no 7º mês, que está representando esta 7ª era, conscientizou aquele povo: nós precisamos morar em cabanas. Você está me entendendo bem? Quando Jesus, agora vamos voltar para Mateus 17, para você entender o que é a Escritura. Em Mateus 17, Jesus se transfigura. A transfiguração em cima do monte, ele pega 3 apóstolos, 3 discípulos. Como era o nome deles? Pedro, Tiago e João. Preste atenção. Mateus 17. Vamos lá. Versículo... Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Versículo 1. Mateus 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e seu irmão e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz. 3. E eis que lhe apareceram, falando com ele. Pare aqui, deixe aí o texto. O profeta diz que a transfiguração era um ensaio. Deus estava fazendo um ensaio do quê? Da sua vinda, da sua volta. Amém? Por isso que houve aquela transfiguração. Mudou o seu corpo, suas vestes resplandeceram. Mas apareceram Moisés e Elias. Lucas diz que eles começaram a conversar com Jesus a respeito de sua morte e ressurreição. O profeta diz que esses 2 homens têm uma representação na Escritura.
Moisés está representando quem? Os santos que morreram e ressuscitaram. Porque a Bíblia diz que Moisés morreu, subiu ao monte, morreu, mas não encontraram o corpo dele. Procuraram 30 dias e não acharam. Mas ele aparece vivo diante do Senhor Jesus. O profeta vem com a revelação, diz: Deus, ele morreu, mas Deus o ressuscitou para um propósito, porque ele tem um propósito a cumprir ainda, daqui para frente, nos últimos dias, para pregar para os judeus esta mesma mensagem que você crê nela. E Elias está representando os santos que estarão vivos no momento do rapto, que pode ser eu e você num desses dias. Então era o ensaio da vinda ou não era? Oh, glória a Deus! Vamos adiante. O que é que aconteceu? E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3. Opa, está concordando com Neemias. 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para... Então, está tudo dentro da Escritura, porque a Escritura não pode... Ela tem que encaixar. Amém? Se é na 7ª era, é a hora de nós vivermos em tabernáculos, porque tabernáculo é uma tapera, é uma morada, é uma morada provisória. Quer que dizer do irmão Marcos sai da casa dele e está lá, constrói uma tapera lá na frente e está lá embaixo da tapera. Os vizinhos vão dizer: o que é que deu na cabeça do Marcos? Ele deixou a casa dele para morar numa tapera. Mas é assim que nós temos que morar hoje, nessa última era que nós estamos vivendo. Não sair da nossa casa física. Eu estou falando no espiritual, porque aqui é temporário para nós. Você não tem que estar pegado em nada desta vida. Neste mundo, nós estamos morando na 7ª era, em tabernáculos. É como se você não estivesse, mas não tivesse preso às coisas daqui. É temporário. Na 7ª era. Mas o que é que está levando o povo a fazer isso? É a palavra da lei que ele está ouvindo. É a palavra de um profeta. Você viu que Esdras leu as palavras de Moisés, o profeta. Eles estavam naquele exato momento, porque o povo estava fora, o povo estava vivendo numa situação difícil, eles estavam reconstruindo, como nós estamos vivendo também, numa era difícil. Você está vendo, onde a religiosidade está fora, o povo estava fora de sua terra, a lei já não era mais lida, não era mais obedecida, as festas não se faziam porque eles tinham sido levados cativos, e a coisa tem estado assim. Por isso que Jesus ligou em Mateus 17, você vê, quando os discípulos perguntam para ele sobre o que é. Por Jesus, os escribas estão dizendo que é necessário que Elias venha antes. Por que eles perguntam nesse mesmo capítulo que ele fala da sua transfiguração? Os discípulos vêm e perguntam para ele sobre a vinda, que já está falando da sua vida final, e o aparecimento de Elias. Você não vê que tudo está ligado? E Jesus confirmou: é verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Porque o tempo final estaria assim, desse jeito como nós estamos vendo. O povo já não faz mais o que é correto, as festas não são obedecidas, a lei não é lida mais como ela deve ser, misturaram tudo, trouxeram a palavra para outra coisa, cada um pregando ao seu bel prazer para aquilo que ele quer. Mas ainda há nessa 7ª era um Esdras que veio pregar a palavra correta, a palavra do profeta. E isso está nos levando a nos apegar deste mundo, a morar em tabernáculos, porque a hora de sair é agora. Por isso que quando o profeta prega a mensagem, o arrebatamento, ele lê Salmo 27. O que é que tem o Salmo 27? Versículo 1, com arrebatamento. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse,
Oh, o que está falando isso? O meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. E aí ele prega, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Ora, eu vou te dizer, o cristão que está bem com Deus, que ouve essa palavra, vem para o culto, a sua alma se enche, ele não quer mais sair da casa de Deus. Se ele pudesse, ele queria morar aqui dentro, irmãos. Quantas vezes o irmão disse, já pastor, já terminou o culto, estava tão bom, eu não quero sair daqui, porque a presença do Senhor é isso que Davi sentia. Oh, meu irmão, se essa palavra está dentro de você, você quer estar na casa de Deus, você quer estar em contato com Deus, você quer ficar na presença dEle. Eu entendo porque a tenda da congregação Moisés saía, mas o jovem Josué ficava lá, ele não se afastava da tenda da congregação. Agora eu entendo porque o profeta disse, se o Espírito Santo está em você, meu irmão, o dia amanhece de domingo, te dá uma coceira lá naquela cama e tu fica... Quero ver tu ficar em casa. É verdade ou não é? Isso te traz à casa de Deus. Você não fica, pode ser a distância que for. Você coloca combustível e diz, eu vou para a casa de Deus. É o Espírito Santo, porque diz, você não vê a hora da porta se abrir. Nessa sétima era, é a hora de habitarmos em tabernáculos temporários. É a sétima era, não é o sétimo mês? Ouvindo a palavra do profeta. Esdras 8:18. Já estou terminando. Esdras 8:18. Depois que ouve-se a palavra, e trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Deixa eu ver se é isso. Não, eu acho que é Neemias. É Neemias 8:18. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebrar a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia, a festa do encerramento, segundo o rito. É a santa convocação. Depois do 7º dia, nós estamos nos preparando para esse 8º. É a preparação aqui, meus irmãos. É a eternidade. Nós estamos perto disso já. Você vai lendo essas escrituras e vai aplicando a palavra, vai tudo certo. Tudo certo. Deus nos deu uma mensagem poderosa. E nós vamos aprendendo como é que a palavra diz, a mensagem diz. E vamos aplicando a nossa vida. Por isso que eu já disse, eu repito, você tem que entender que as coisas estão conforme Deus ordenou que estivesse. Nada vai fugir a isto. Você sabe que o quadro das coisas estão prontas. O cenário está pronto. A Bíblia não diz que existe o rei do norte? Quem é o rei do norte para nós? O profeta identificou. É a Rússia. Mas quando você olha para lá em 1 Reis, você vê o quadro pronto. E eu mostrei aqui para vocês. E eu falei para vocês. Amém? Lá pelo capítulo 20.
quando chega a hora do Acabe morrer, veja onde está. Vamos ler o capítulo 22, versículo 29. Eu já estou encerrando. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de, subiram Ramote Gileade. Quem é que tinha tomado Ramote Gileade? Era a Síria. Pode olhar o 31. Quer ver? Veja o 31. E o rei da Síria deu ordem ao chefe dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas só contra o rei de Israel. Eles não estavam pelejando contra o rei de Israel? Quem era o rei de Israel? Acabe. Eu te pergunto, por que Acabe morreu? Porque tinha uma profecia de quem? De Elias, que ele ia morrer, que os cachorros iam lamber o sangue dele no carro. O profeta pregou isso. Qual é, na mensagem das eras, qual é a profecia que tem sobre este rei, Acabe, que representa os Estados Unidos? A última visão do profeta na era de Laodiceia, o que é que ele viu? Eu estou te mostrando dentro da mensagem de um profeta, porque nós temos que nos basear nela. O que é que ele viu? Ele viu os Estados Unidos em virado, na sétima e última visão, foi onde eu vi uma explosão terribilíssima. Quando voltei-me para olhar, vi apenas ruínas, crateras e fumaça por toda a América. As outras visões todas já se cumpriram. Olha o quadro montado. Isso é para nós da mensagem. Eu não tenho medo de pregar o assim diz o Senhor. Porque eu tenho segurança de pregar o assim diz o Senhor. Eu não tenho medo de pregar isto. Acabe representando os Estados Unidos. Porque Estados Unidos, você pode ver, ele é a besta do capítulo 13 de Apocalipse. O profeta identificou, disse: olha, quando aquele Papa, eu estava lendo as mensagens, veio aqui, para quantas pessoas ele deu a ceia, que foi a hóstia? Para 13 pessoas. O profeta faz um quadro, tudo que já aconteceu, 13. Ele disse: olha a América, e faz, você sabe disso bem, 13 listras, colônias. 13 é o número da mulher. Está identificado claramente na Escritura. Acabe. Quando os Estados Unidos, que era um país essencialmente cristão, mas se levanta um presidente e faz a ligação dele, do Estado, com a Igreja Católica. É o casamento. O profeta pregou contra isso. Quem foi que fez isso? Kennedy. Aquele que mataram, assassinado. Ele que uniu com a Igreja Católica. É o Acabe casando com a Jezabel. O profeta também nos diz que o estopim, o gatilho para insuflar o Concílio Mundial de Igreja, sair de lá. Ele disse que a sede estava até em Nova York. Tem mensagem pregada sobre isto. E você vê que toda a influência vem de lá. Mas os 450 profetas de Baal estão representando este concílio. Por quê? Porque eles eram cristãos. Eram profetas do Senhor. Porque estavam comendo da mesa de Jezabel e de Acabe. Foi o que acontece com todo este concílio. Eles estão ligados com Jezabel. O profeta diz que este concílio, que tem, entre aspas, a união, eles estão trazendo todas para o seio da mãe. É só esse o objetivo, para formar a imagem da besta. Concílio,
Os 450 profetas de Baal estão todos unidos comendo da mesa de Jezabel, por isso que estavam profetizando o que era bom. E eu recebi um vídeo que mandaram para mim um dos irmãos sobre um sacerdote dizendo assim: esse negócio desses pentecostais dizerem que a Bíblia é maior do que a igreja, isso é bobagem, isso é coisa que não dá para se acreditar. O maior que tem é a igreja. E eu me lembrei do que o profeta disse quando ele falou com aquele sacerdote. Quando o sacerdote disse: Mambrana, Deus está em sua igreja. Mambrana disse: não, Deus está em sua palavra. E nada é maior do que a palavra. E eles estão pregando por aí que a igreja é maior do que a palavra, que a Bíblia não vale nada. É isso que estão pregando aí fora. E eles estão defendendo ardorosamente isto. Então veja bem, tem um Acabe, Estados Unidos, tem uma Jezabel, prostituta do capítulo 17 de Apocalipse, 450 profetas comendo desta mesa, batendo continência. E você vê que vai tudo no mesmo caminho. Cantores, pastores, estão tudo misturado, estão tudo um dentro do outro. Compartilhando de coisas juntos. Se nós já lemos que não podemos edificar para Deus juntos, nós temos que ser só nós. Isso não é individualismo, eu estou pregando a palavra. Existe um povo separado. Se tinha 450 profetas, mas tinha um Micaías que não concordava com estas coisas. Tinha um Micaías que dizia: não, de Jezabel eu não como. E o Acabe não gostava dele. Como um papa disse, tem um inimigo que nós temos, é esse William Branham. Ele é o nosso inimigo declarado, e quer mesmo. É bom ter um profeta, né? Com a virtude de Elias sobre ele. Louvado seja Deus. Sim! Mas eles estavam brigando entre eles por causa de Ramote Gileade. Você viu lá, Ramote Gileade, não leu no texto? E quem era que estava comandando Ramote Gileade? A Síria. Vê se não é o quadro hoje. Perfeito. O rei do norte dando apoio à Síria, que é a Rússia. E o capítulo 13 de Apocalipse, Estados Unidos está metido ali também. Você vê que o quadro está pronto, a plataforma está pronta. O que foi lá atrás está se repetindo hoje de novo. O povo não vê isso, mas o povo da mensagem, ele tem a sua mente aberta e seus olhos abertos. Não é assim? É Deus trazendo a luz para a palavra hoje. Você acha que isso está por acaso aí? Não, tem que se cumprir o que a Bíblia diz. A profecia tem que se cumprir. Já foi predito pelo profeta. Como já tinha sido predito a morte de Acabe pelo profeta Elias, já está também revelado para o profeta desta era o fim. Então Deus tem que trazer a luz sobre a palavra. Tudo tem que se manifestar do jeito que está. Não se preocupe. Deus está no controle de todas as coisas. Isso são eventos modernos se fazendo claros por profecias. Amém? Nós precisamos fazer alguma coisa. Irmão, se nós não despertarmos agora, nós não vamos despertar nunca mais. Num desses dias, Deus já está trazendo luz sobre a palavra. O cenário mundial, nem que os homens não queiram, nem que os reis, eles nem pensam nestas coisas. Você acha que o presidente da Rússia está preocupado com isso? Você acha que o Trump lá está preocupado com essas coisas? Não, ele não está preocupado e nem quer saber disso, mas Deus está no controle e a profecia já está dada, a luz está vindo sobre a palavra e tudo está caminhando só para um propósito. Amém? Deixa aí com os 450 quem quiser, mas fique ao lado de Micaías. Deus tem o Micaías pregando a palavra da hora.
Não importa que não goste dele, mas nós vamos ficar com a mensagem de Elias. Por quê? Porque nós temos segurança que o nosso profeta foi lá no canal de Deus. Os 450 nunca vão lá onde o nosso Micaías foi. Ele viu a reunião no céu. Os 450 não viram a reunião, não sabia nem o que estava ocorrendo, mas ele viu tudo. Deus mostrou para ele, como o nosso Micaías também foi lá e viu tudo. Ele penetrou no canal e veio e contou para nós. E nós vamos ficar ao lado desta mensagem, porque nós sabemos onde está a verdade. Deixa cair, deixa explodir tudo que tiver de explodir. Mas antes que a primeira explosão atômica caia, essa noiva vai sair desta terra. Ela sairá deste mundo. Mas para você sair, você tem que estar morando em cabanas. Seu coração tem que estar desapegado. Você tem que estar, pode ter todas as coisas e desfrutar. Se Deus te deu, desfrute o máximo que você puder. Mas não apegue seu coração naquilo. Deixe ficar para quem quiser. Deixe ficar por anticristo. Deixe ficar para quem quiser. Desfrutar dos seus bens. Nós temos algo melhor que está nos esperando. E não é aqui. Nós estamos morando em cabanas. E num dessas manhãs, nós sairemos dessa Balneário Camboriú. Vamos ficar de pé. Você está feliz? Zacarias 14, versículos 6 e 7. Eu estou tão feliz com este texto. Pode estar negro lá fora, tudo escuro. Esses dias eu li notícias que me deixaram, notícias no meio do povo. Eu li esta desse sacerdote dizendo que a Bíblia não vale nada. Que a Bíblia é um livro que conta a história da igreja, então a Bíblia depende da igreja, não a igreja depender da Bíblia. Eu nem prestei atenção nessas coisas. Você está entendendo, irmão? O tempo está negro. O povo não sabe mais o que fazer. Nós precisamos nos despertar. Eu estou orando para que Deus desperte pessoas. O que nós temos que fazer nesses últimos dias é correr atrás do eleito que estão por aí ainda, perambulando neste mundo procurando uma verdade em algum lugar. Você não vacile, fale para quem você puder falar. E acontecerá naquele dia que não haverá luz. Não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Quer dizer, uma incerteza. Igual o profeta diz dirigir, quando está chegando a noite, é difícil, ele diz, porque você vai na estrada, não é nem dia e não é noite direito, fica meio confuso. Ele diz que é difícil dirigir nesses momentos, porque quando é escuridão, você liga o farol e enxerga bem. Quando é dia, não precisa de farol, mas quando está passando do dia para a noite, você liga o farol, parece que não vê a claridade do farol, fica incerto. É o dia que nós estamos vivendo. Mas será um dia conhecido do Senhor esses dias. Nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. E você diz luz para todo mundo? Não. Porque a bolinha lá está dizendo que é tudo escuro. Mas tem um filete de luzinha. Porque Deus tem que cumprir Zacarias 14. Haveria uma luz em cima da bolinha. Bem pequenininha. E você pode levantar a mão e dar graças a Deus. Porque você está naquele filete de luzinha que está lá. O resto está todo em trevas, perturbado, sem saber o que fazer. Mas você pode dizer obrigado, Senhor. Valorize isto. Porque naquele pequeno filete de luz. Amém? O mundo está aqui. É isso. Mas você está aqui, ó. Você está feliz porque Deus te chamou para isto? Deus te chamou para isto, meu irmão. Abriu tua mente. Nós estamos pregando a verdade. Se você vai pregar isso para o povo, ele diz que é loucura isso que nós pregamos de manhã. Esse pastor está louco. Isso não pode acontecer.
Não quero saber de pregar, porque quando disseram para o irmão Branham, pregue para os grandes, isso aí tem que ser pregado para as grandes multidões. Não, meu filho, não é para a grande multidão. Isso é só para o eleito, é só para a noiva, só ela que tem condição de digerir isso aí. Agora você sabe onde você está. Você não está numa igreja, você não está em uma religião, você está na palavra da hora que Deus trouxe, a manifestação da luz para os nossos dias, pelo plano divino e eterno de Deus, antes da fundação do mundo, Ele te viu e disse, eu vou incluir esse meu filho nesta palavra, e quando você nasceu, você pode ter feito tudo de errado, mas você era um filho, e quando você entrou por aquelas portas, Deus sorriu e disse, é meu filho chegando, ele vai crer em minha palavra, e você veio e creu mesmo. Isso é tão certo que eu quero ver quem vai tirar isso do teu coração. Será que alguém pode arrancar isso? Não arranca. Não tem ninguém que arranque, porque foi Deus que plantou. Isso faz parte de um plano determinado, profundo e maravilhoso antes da eternidade. Eu já estava lá, você também. Quando Deus estava projetando esse mundo sentado na escrivaninha dele, eu já estava cantando e dando glória a Deus em algum lugar. Eu já estava dando glória a Deus, aleluia. Eu já estava dizendo obrigado, Senhor, lá atrás, antes da fundação do mundo. Por isso que se cumpriu aqui hoje isso. Obrigado, Senhor. Nós já estamos felizes por isto. Nos ajuda a entender melhor o plano que o Senhor tem para nós. A hora mais séria é agora. Nos ajuda a valorizar o que nós temos. Não deixa nós desprezarmos como Esaú desprezou. Porque depois de desprezado, nem com choro ele conseguiu recuperar mais. Mas a coisa saiu dele, passou por ele e foi para o eleito Jacó, todo errado. Ó Senhor, nos ajude, nos ajude. Talvez eu seja um Jacó, todo errado, mas eu amo essa primogenitura. O que vai dizer é isto, Senhor. Nós estamos aqui, não olhando a nossa condição, porque falhos nós somos. Mas eu olho para dentro do meu coração e eu vejo que eu amo esta mensagem, eu creio nesse profeta com tudo que eu tenho na minha vida e na minha alma, eu creio nesta mensagem, Senhor. Eu não duvido dela, eu sei que ela é pura verdade, não há nenhuma sombra de dúvida no meu coração. E eu sei que isto, meu Deus, é importante para o Senhor. Eu não quero desprezar isto, eu não quero ficar um relaxado, eu quero dar valor a isto que o Senhor me deu. Me ajude estes irmãos, é isso que mostra, identifica, vindica o eleito. O eleito pode ser falho, mas ele ama a mensagem, ele não duvida dela, ele crê em cada palavra, em cada vírgula, em cada acento que tem nesta mensagem. Nós cremos nisso de todo o nosso coração. Nós podemos não entender, mas crer, nós cremos, é verdade. Nos ajude, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, edificar-nos, que o Senhor possa consolidar esta fé, que o Senhor possa fazer com que ela vibre dentro de nós e possa crescer dentro de nós, e nós possamos pedir por mais fé, que é a revelação. O profeta diz que nós precisamos orar por isto. Nos ajude, que nós possamos firmar as bases nesta palavra, e nós possamos crer, independentemente das coisas que estão acontecendo. Nós podemos, só tem uma segurança para nós, é nos firmar no que está escrito. Só isso vai fazer nós chegarmos até o final. Nos ajude, meu Deus, e nos guarde, e que tua mão esteja sobre nós, e que o Senhor nos dê um dia abençoado. Nós agradecemos, meu Deus, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Que o Senhor vos abençoe. Cumprimente seu irmão, sua irmã. Logo mais estaremos aqui na casa do Senhor.